Deus seja louvado. Amém. Servos e servas do Senhor, varões e varoas da presença de Deus, irmãos em Cristo Jesus, irmãos, sinto de contar um testemunho que Deus fez na minha vida, irmãos. Deus é maravilhoso, né? Irmãos, e Deus preparou em 2000 e, salvo me engano, irmãos, 2012 mais ou menos, 2012, 2011, 2012, acho que foi 2012, irmãos. Deus preparou de eu comecei a fazer missão, irmão. O Senhor pôs o desejo, eu fui uma vez e me alegrei de ir com os irmãos, né, do quartel, né, fui militar e esses irmãos faziam missão e eu trabalhava na minha cidade, fui transferido para a cidade de Araraquara e lá, mas foi tudo caminho de Deus, irmãos. Conheci os irmãos que faziam missão, né? Não sabia nem que era isso. Era novinho em batismo. E eu fui uma vez e me apaixonei, irmão. E o Senhor preparou de eu ir, da gente viajar para o norte de Minas, uma cidade, um distrito de Pingo d'Água chamado Quartel do Sacramento. Irmãos, nós fomos levar umas cestas básicas lá e eu ia para ajudar a dirigir, irmão, a caminhonete. A gente ia com caminhonete, com carretinha atrás da caminhonete, as condições que nós tínhamos. Hoje Deus já preparou o caminhão, todas essas coisas, né? Mas na época a gente fazia dessa forma, irmãos. E nós fomos, irmãos, e deixar uma cesta básica lá nesse vilarejo, irmãos. E quando nós paramos no vilarejo, essa é uma rua só que passa, né? Alguém deve estar ouvindo esse testemunho, deve conhecer. Quartel do Sacramento é um distrito de Pingo d'Água, Minas Gerais, norte de Minas. É norte não, lá é oeste de Minas lá. E aí, irmãos, a gente separamos a cesta básica, deixamos na casa da serva de Deus lá que distribuía. E o Senhor pôs o desejo, irmãos, no meu coração de eu levar na casa do irmão que era pastor de outra denominação, irmão. Os irmãos têm ideia, esse irmão ele cedia a casa para nós, irmão, quando nós estávamos construindo uma igreja. Nós construímos uma igreja nesse vilarejo, irmãos. Eu viajei 3 anos e... acho que 3 anos e meio, mais ou menos. Foi construída a igreja em 4 anos e 8 meses, parece. Eu viajei acho que 3 anos e meio. A gente ia uma vez por mês para lá. E aí, irmãos, e esse irmão, ele era bonzinho, ele é pastor de outra denominação. Ele cedia, ele tinha feito uma casinha nova na frente para ele mesmo construiu, ele e a esposa dele. Era ele e a esposa, se não me engano, acho que 2 filhos. E ele cedia a casa, e ele morava num quartinho no fundo com a esposa, com os filhos. Ele cedia a casa, nós levávamos o colchão e dormia lá, pra gente não dormir junto com as irmãs da mesma casa, né? Irmãos, e o Senhor desprendeu para me levar uma cesta básica lá. E eu cheguei assim, o irmão tava mexendo na cesta básica. Eu falei, irmão, dá uma cesta básica aqui. Ele falou, onde que o irmão vai levar? Eu falei, irmão, eu vou fazer o que o Senhor pediu no meu coração. Ele falou, mas onde que o irmão vai levar? Aí eu falei para ele, né? Não tô aqui, né, irmão, para julgar ninguém, para criticar ninguém, só para contar a obra de Deus, viu, irmandade? Os irmãos me perdoam, viu? A gente não tá citando nome, nada, mas foi uma obra, um caminho que Deus, né, tomou, né? E o irmão falou assim, na onde, irmão? Eu peguei e falei que eu ia levar na casa do pastor ali. Ele falou, não, irmão, ele é pastor, ele tem salário, ele ganha. Eu falei, irmão, mas o senhor tá mandando eu levar lá. Não, irmão. Eu falei, irmão, vou fazer o seguinte, então, se o irmão falar que não vai me dar, é o irmão e o Senhor. E virei as costas, eu acho que o senhor apertou ele, irmandade. Louvado seja Deus. E eu catei aquela cesta e pus nas costas e chamei mais as irmãs, porque, né, tem varoa lá na casa, né, a gente não entra sozinho, né? Chamei as irmãs e foram os irmãos. Que nós chegamos lá, irmão, nós batemos palma. Ela veio, eu me lembro muito bem, ela estava descalça, de saia, e ela estava com um guardanapo no ombro, assim. E eu peguei e falei assim, irmão, ó, Deus preparou para a irmã. Ela começou a chorar, irmão, e o Senhor tomou ela em linguagem. Aleluia, Jesus. As coisas de Deus é maravilhoso, irmão. O Senhor tomou ela linguagem, irmão, e ela começou a falar na linguagem dos anjos, e todo mundo ficou parado, e eu comecei a chorar, porque eu vi que eu não estava errado, né, irmão? Que eu estava certo, que havia sido o Senhor mesmo que tinha mostrado aquela necessidade, né? Irmão, certo é que ela ficou, irmão, daqui um pouco, ela foi lá, abriu o armário e falou assim, irmão, os irmãos podem ficar em paz, que os irmãos estão guiados. E aquele irmão que tinha falado estava junto, irmão, o irmão começou a chorar. Os irmãos estão guiados, eu demorei para atender os irmãos, porque eu estava orando ao Senhor.
porque a última comida que eu tinha para dar para os meus filhos, eu coloquei na panela ontem, hoje não tinha, e eu fui orar e o Senhor falou, já estou movimentando o tanque de Betesda, a água, os anjos já estão se movimentando, e a necessidade vai chegar na sua casa. Quando eu falei assim, fui encerrar a oração, escutei bater palma, fui ver os irmãos, então os irmãos estão guiados, irmãos. Louvado seja Deus, irmãos. Deus fez essa obra para honra e glória do Senhor, não do homem, para que nenhum homem incha, né? Toda honra e glória seja dada somente ao Senhor. Mas é como é bom, né, irmão, quando o Senhor usa da gente, né? Para ajudar uns pequeninos dele, irmão. Deus fez essa obra comigo, com todos aqueles irmãos. Irmão, nunca mais vi aquele irmão, não voltei mais para lá, faz muitos anos que eu não vou mais para lá. E foi só essa parte que o Senhor permitiu a gente fazer lá. Agradeço a Deus por tudo. Só o nome de Deus seja louvado. Amém.